pessoal, estamos ao vivo agora no YouTube e agora pela primeira vez vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com esse projeto que eu tenho ele já no papel há muitos e muito tempo, tá? E vai ser um prazer, Wesley, estar conversando contigo, dar esse pontapé inicial, que é um tema que eu adoro falar, e é tão pouco que a gente consegue conversar com colegas de profissão, né? E aí eu pensando, quebrando a cabeça, pô, eu queria fazer uma coisa leve, que fosse algo que as pessoas pudessem estar vendo, sem ser aquela coisa de querer vender algo. Eu quero de trocar ideia. Sim, Eu quero de poder a gente estar somando ali na carreira dos fisioterapeutas, sejam eles que estão ainda na faculdade, sejam eles que estão ali no seu início de carreira, e seja aqueles também, como a gente já está aí, com a estrada boa pela frente, já com seus 10 anos aí de formado e etc. Então, esse bate-papo, esse projeto, na verdade, a fisioterapia de negócios, é justamente para isso, é para a gente trazer pessoas que estão ali no skin the game, que estão ali vivendo o dia a dia, empreendendo, que tem experiência com gestão, que tem experiência com marketing, para que a gente possa agregar na nossa profissão. E aí eu queria, cara, primeiro te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu que só lhe acompanho pelo Instagram, com certeza, quando eu for aí para São Paulo, vou aí visitar a sua clínica, vou dar um abraço em você aí certeza. e agradecer também pessoalmente por ter aceitado esse convite. E eu quero muito que você faça as honras de se apresentar para todo mundo, contar quem é o Wesley Souza aí. Pô, legal. Bom, primeiramente eu queria agradecer você o convite, né? Para mim é uma honra, é um prazer. Eu sou extremamente apaixonado pela fisioterapia e todos os convites aí que envolvem falar da minha profissão e poder de fato contribuir de certa forma com o crescimento dela, com a consolidação dela, eu fico muito grato. E eu acho que é um tema muito importante, né? Muito abrangente, como você disse, muito pouco difundido, até mesmo ali na graduação, a gente não tem muito contato, e depois que a gente se forma também, a gente não acaba não encontrando com tanta facilidade, né? Essa temática ali, assim como outras áreas da formação. Eu vejo também que tem aquele tabu, né, no nosso país ali de falar sobre dinheiro ou falar sobre negócio, tem uma certa resistência que é até cultural, que é muito importante que a gente dissemine informação para que a gente consiga mudar essa cultura, né? Então, muito obrigado, cara, muito obrigado. Vai ser uma noite muito prazerosa, tenho absoluta certeza. E obrigado por fazer as honras. E bom, vou tentar me apresentar aqui de uma forma breve, falar um pouquinho sobre quem é o Wesley, mas principalmente o que o Wesley faz, né? Isso é muito legal que você falou, porque quando a gente geralmente pergunta, né, se apresenta aí, ou vamos fazer uma apresentação, a primeira coisa que a gente fala é o que a gente faz. Tipo, quem é o Wesley? Eu sou fisioterapeuta, tal, 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 tal. Você pergunta. E geralmente a gente não é isso que a gente é muito mais que isso, a gente é muito mais que só o nosso lado profissional, né? Então isso é bem interessante, eu falo para os meus alunos, tal, pro pessoal. Então, quem é você? Se apresenta. Qual é o seu ser, né? Então, eu sou o Wesley, eu sou o pai do Pedro, sou esposo da Nájila, filho aí da Dona Maria e do seu José, fisioterapeuta, com 12 anos aí de formação, empresário, empreendedor, um cara autêntico, um cara dinâmico, versátil, que corre atrás dos seus objetivos, busca, adora desafios, adora ajudar as pessoas, né? E a minha profissão me permite isso, por isso que eu escolhi isso, para poder ajudar as pessoas através do meu trabalho. E sou um cara assim, totalmente obcecado ali por gerar resultados e impactar o maior número de vidas possível, de pessoas ali no âmbito de saúde. E eu vejo que essas características minhas, foram que foram moldando ali o meu caráter e a minha trajetória para que fizesse com que eu entrasse também na parte empreendedora, né? No empreendedorismo para difundir a minha bagagem. Hoje eu posso dizer que eu sou um fisioterapeuta realizado, né? Eu tenho uma empresa, tenho mais de uma empresa, mas eu tenho a expertise que é um centro especializado da saúde e sempre foi o meu sonho,
né? Então, hoje trabalho com uma equipe de 21 pessoas, todas são da área da saúde, mas a gente trabalha no modelo interdisciplinar. Então, eu tenho um sócio aqui trabalham junto comigo médicos, fisioterapeutas, instrutores de pilates, tem uma academia, educador físico, nutricionista, psicólogo. Então, a gente trabalha com um time, né, interdisciplinar, e sempre foi o meu sonho ter isso. E temos um espaço bem bacana, da maneira como a gente projetou, quis, enfim, e a gente consegue gerar um valor absurdo assim na nossa área para a população em geral. Mas, todavia, entretanto, nem sempre foi assim. O meu começo, isso eu tenho o que eu tenho hoje, né? Construir, mas isso foi ao longo de anos ali e ao longo de muito esforço. Eu saí, assim que eu me formei na faculdade, eu saí de uma salinha de menos de 3 metros quadrados, que só tinha uma maca, algumas toalhas ali, tinha uma cadeira só para o paciente sentar, colocava alguns aromas, uns incensos ali, e era aquilo, não tinha estrutura nenhuma, era só a vontade mesmo de vencer, de oferecer o melhor, né, dos nossos pacientes, para os atendimentos. E a minha história começou ali, cara, com terapia manual, né, já tinha feito algumas formações ali, e começou ali. Meu sócio também iniciou ali comigo depois de um tempo, e ao longo desses anos a gente se considera um self-made, né? A gente foi moldando, foi talhando ao longo do caminho, né? A gente foi construindo, como a maioria dos empreendedores no Brasil. E aí, depois de 6 anos trabalhando em vários lugares, né? Várias clínicas, né? A rotina de muitos fisioterapeutas é assim: atendimento domiciliar, trabalha em uma clínica, faz um outro trabalho aqui, presta um outro serviço. Depois de 7 anos eu consegui abrir a minha empresa, a Expertise, a minha primeira clínica de fisioterapia, e de lá para cá ela só cresceu, multiplicou, e hoje ela se tornou a Expertise Centro Especializado. Então considero aí que eu estou praticamente aí há uns 7 anos aí full time empreendendo mesmo, no skin the game, e com colocando aí a pele em risco, né? E quando eu estruturei aqui a empresa que eu tenho hoje, foi bem no período da pandemia, né? A gente estava estruturando, aí veio a pandemia, então foi um período bem difícil, bem complicado, mas isso nos deu muita resiliência e, enfim, foi uma experiência bem bacana. Um fato que É eu, isso que eu que é esqueci de importante. comentar, só tudo te interrompendo, é que eu Não, tive pode uma falar. experiência muito bacana com as Olimpíadas do Rio. Eu fui fisioterapeuta das Olimpíadas do Rio, Ah, que então legal. trabalhei lá por 17 dias e passei no processo seletivo e tal, trabalhava com física esportiva, e esse foi um dos grandes feitos assim na minha carreira, porque depois que eu voltei das Olimpíadas, de fato ali eu consegui me posicionar e dar uma atração na carreira ali, e isso fez com que eu alcançasse algumas coisas ali de maneira bem bacana, através de alguns convites e tal, que eu acho muito importante também a gente comentar com o público que está vendo sobre essa questão do posicionamento, né, de se posicionar, estar bem posicionado, que isso é importantíssimo na profissão. Perfeito. Me fala uma coisa, Wesley, que eu gosto sempre de saber o que é que está acontecendo, como foi o início da carreira. Porque é o seguinte, eu já vi até um estudo sobre isso brasileiro, que só em você, só em você entrar na faculdade, muitas pessoas que já tentaram entrar na faculdade de fisioterapia, mesmo ela passando, ela já desiste. Quando você vai terminar a faculdade, você vai ver que muita gente já desistiu também da faculdade. Sem dúvida. Em 10 anos, o número vai a quase 10% ali das pessoas que terminaram a faculdade, que iniciaram a faculdade ali em fisioterapia, estão atuando ainda. E aí me conta uma coisa, eu queria saber como é que foi esse início de carreira. Quais foram as dificuldades que tu pode citar ali? Me fala como eram as tuas crenças, se tu já sabia o que tu ia trabalhar, a área que você queria, se era construir isso que você tem ou não, era outras coisas. Uhum. Como é que foi esse início de carreira? Pô, excelente pergunta. Tem até um episódio assim que é muito marcante para mim, né, que aconteceu dentro da faculdade, né, e eu comento isso hoje em algumas palestras ali, aula.
por incrível que pareça, assim, o nome expertise, a primeira vez que eu li um artigo científico que tinha o termo expertise, eu bati o olho na palavra e falei, eu quero algo com esse nome. Já aquilo já conectou expertise, o expert e tal, know-how ali. Falei, cara, que nome bacana. E eu falei, eu vou ter algo com esse nome. Até então, era no segundo ano de faculdade. Eu não sabia como ia ser, mas eu sabia que viria, que iria ser construído. A princípio seria uma clínica, inicialmente, que seria com esse nome, e eu já tinha as cores na minha cabeça. Falei, cara, tem que ter alguma coisa de verde, mas mais de um tom de verde, porque transparece, conecta com a fisioterapia e tal. Então, eu já materializei isso. Isso é muito importante, porque hoje eu estudo um pouco mais de neurociência e tal, e, enfim, acredito que as coisas têm que acontecer, elas acontecem de duas formas, e dois momentos. Uma, ela acontece no plano material, que é aqui, que a gente realiza, tangível, mas ela acontece aqui primeiro, né, no subconsciente, de forma intangível. Então, acho que o primeiro passo é desejar, acreditar e entender que é possível, né, a sua capacidade, isso é extremamente importante. Então, eu já sabia que eu teria uma empresa que se chamaria Expertise, quando eu construiria, eu não sabia. E um fato que me marcou muito na faculdade, cara, e é importante falar isso porque é a realidade, e muitos estudantes vão enfrentar isso, vão ouvir isso, né? Principalmente quando você se lança a fazer algo novo, quer ali sair do padrão, né? Dentro de uma aula na faculdade, eu ouvi uma frase de uma professora que me marcou muito, que ela disse o seguinte, ó, vocês estão se formando, né, estudando para se formar fisioterapeutas, né? É uma profissão linda, divina, maravilhosa, onde já consegue ajudar outras pessoas e através disso tem esse reconhecimento e é uma profissão assim muito bonita e muito lindo de se ver, é muito genuíno, permite um contato muito próximo com os pacientes, coisas que outras profissões às vezes vocês não vão conseguir, mas não acreditem que vocês possam ficar rico com a fisioterapia. A fisioterapia não dá dinheiro. Então, nem coloquem na cabeça que vocês vão se formar e ter dinheiro ou ganhar dinheiro, porque a fisioterapia não dá dinheiro. Eu vi isso dentro de uma instituição de ensino superior na Verdade. faculdade. Todo mundo já escutou isso na Já, faculdade. exato. E aí, cara, aquilo bateu seco ali, assim, engoli e falei assim, não faz sentido isso para mim, não concordo e não tomo isso como uma verdade. Eu acredito que eu possa ser bem sucedido em qualquer área que eu escolher, qualquer coisa que eu escolher fazer, desde que eu consiga agregar valor para o meu paciente ali, para o meu cliente, e de forma genuína que eu consiga fazer algo diferencial. Não preciso fazer o que todo mundo faz. Então, sempre tive isso em mente, que eu queria uma clínica, mas queria uma clínica diferente. Eu fiquei com isso na cabeça e, cara, falei, cara, impossível, como assim? Tipo, não dá dinheiro, eu não posso sobreviver então da profissão, então eu vou ter que sempre me limitar a pensar pequeno. Então isso ficou muito marcante. E hoje, aquilo que a gente construiu ali, né, a gente quebrou vários paradigmas, principalmente aqui na nossa região, em termos de valores, precificação, de chamar médicos para trabalhar com a gente, formar uma equipe interdisciplinar, colocar o nosso nome ali, e tudo isso por conta que a gente acreditou na fisioterapia e principalmente mostrou o nosso valor para a sociedade. Dificuldades no começo, cara, principalmente a falta de recurso, né? Não tinha recurso nenhum, o investimento total que eu fazia era em mim, em conhecimento. Curso, palestra, tudo que dava para ir, eu ia, tentava otimizar ao máximo o raciocínio clínico, porque não tinha recurso, então usava muito exercício como tratamento e exercícios ali com band, com posturas, com posições, até que o recurso vai entrando, você vai se potencializando. E eu sempre tive muita facilidade com terapia manual, eu tenho umas 3 formações de terapia manual, então terapia manual é um recurso muito bom, né, para você começar ali na área, porque baixo custo, resolve muita coisa, janela terapêutica, dá para casar com várias coisas, tem evidência que corrobora. Então eu me dei muito bem nisso, porque eu comecei a trabalhar ali com isso, nessa salinha, e à medida com que eu fui me capacitando, né, investindo mais em conhecimento em mim, aí eu fui organizando ali, trabalhava em vários lugares, mas acho que
a grande maioria dos fisioterapeutas é isso, principalmente aqueles que vão para atendimento domiciliar também, inicialmente, porque você chega na casa, o paciente não tem um recurso, às vezes a condição clínica não ajuda, o contexto familiar também que ele está inserido, às vezes pode influenciar, e aí a gente tem todas essas adversidades para contornar e ainda oferecer um bom trabalho, né? Então, acho que isso é normal de todo fisioterapeuta ali, né, inicialmente, e ainda a gente passa por isso, mas que eu sou a prova viva que é possível, né? Que é possível contornar isso, prosperar, construir algo de valor, né? Então, acho que o principal é isso. E eu vejo, porque da época que eu me formei para hoje, né, tá muito mais fácil o acesso, cara, tá muito mais difundido. Hoje a gente está dentro de uma plataforma aqui hoje no YouTube, que é uma plataforma de busca que a gente tem acesso a tudo, todo conhecimento praticamente está aqui. E a gente não tinha essa facilidade de conhecimento, os papers, artigos, era difícil a gente conseguir entrar nos periódicos, baixar, então muitos eram pagos. Então, assim, tem várias dificuldades que eu vejo que a tecnologia, com esse avanço, está muito mais fácil hoje para os estudantes, para os profissionais conseguirem se destacar e principalmente começar já de uma forma diferente, né? Então, tecnologia ali da informação, inteligência artificial, muita coisa bacana acontecendo que você pode utilizar e para otimizar já logo que você sair da faculdade. Então, acho que hoje essa geração tem muito mais recursos, muito mais acesso e muito mais potencial, obviamente, também de crescer. A gente sofreu um pouco mais. Ah, com certeza. E, essa primeira parte que tu falou, realmente eu gosto de falar sobre a questão do dinheiro, porque é algo que parece que já é da cultura do brasileiro não gostar de falar, tá certo? E eu queria pegar um gancho nisso. A gente estava até conversando aqui antes, não foi? Sobre essa questão do. Uhum. Muitas pessoas ficarem oferecendo questão de cursos para você dizer que vai lotar a agenda, que você vai ganhar X reais por mês com atendimentos. E aí, vê só, eu vou até falar uma coisa que eu descobri sobre o meu estado, que é Pernambuco. Eu vi um estudo falando que 1% da população daqui de Pernambuco ganha mais de 10 mil reais. 1%. 1%. 1% só. Isso é muito pouco, tá? E de fato é como se houvesse uma bolha aqui, que tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, mas a grande maioria da população ganha menos de 10 mil reais. Uhum. E aí, o que é que acontece? Aí tem aquela pessoa que é recém-formada, ela já sai achando que vai ficar rica assim que se forma, sendo que aí começa a quebrar a cara, que é normal e é o processo natural. Eu Sim, acho que a única profissão hoje da saúde que você vai ter um bom retorno financeiro rápido, por enquanto, se chama medicina. sim, Por sim. enquanto, que com essa quantidade de faculdades particulares que estão surgindo por aí, isso aí logo, logo vai acabar. Uhum. Mas aí que tá. A partir do momento que as pessoas já começam a entrar dentro do mercado de trabalho, não estão querendo dar tempo ao tempo de você construir sua carreira, construir seu nome, de você sempre tentar ali se aperfeiçoar, de você trazer bons resultados para os seus pacientes, vai causar uma frustração. Exato, Aí ela perfeito. fica vulnerável a cair nessas falácias, tá certo? Perfeito. E aí, dentro Perfeito. da fisioterapia, pegando esse gancho do financeiro também, a gente vai ter aquela pessoa que quer trabalhar no setor público como servidor, tem aquela pessoa que vai ser CLT, geralmente vai ser aquela pessoa que vai trabalhar por plano de saúde, e vai ter o autônomo. Uhum. E aí o seguinte, queria que tu pudesse falar sobre essa questão financeira do fisioterapeuta. Queria que você falasse sobre o que é que você vê do fisioterapeuta como servidor público, o fisioterapeuta como um CLTista e o fisioterapeuta como empreendedor. O que é que você vê de diferenças e etc. aí? Show de bola. Excelente pergunta.
Fazendo uma correlação com aquilo que você disse, eu acredito que é aquela questão, a gente chama de síndrome do cachorro magro, né, do brasileiro ali. Então, parece que fazer sucesso aqui é ruim, totalmente diferente de outros países. Então, tem essa cultura de que o cara que faz muito sucesso ali na profissão, ele pode estar mexendo com coisa errada, ou tem essa cultura muito enviesada. E de dinheiro mais ainda. O que eu acredito? Que as pessoas têm uma percepção. O Brasil não é um país que investe em educação financeira, né? A gente tem dados aí para assim, corroborar, uma grande parte da população tem problemas financeiros, tal, dívidas. Não é um país que cultua a educação financeira, mas acredito que uma grande parte, assim, a gente não tem esse incentivo, muitas vezes nem em casa, nem em faculdade e tal, nem no ensino superior, de entender que o dinheiro ele tem que ser um meio e não um fim. Então as pessoas utilizam o dinheiro como um fim para algo, para concluir algo. Então eu preciso ter dinheiro para um apartamento, para uma casa, para e aí entra nessa questão de você se forma e eu preciso ganhar muito dinheiro para quê? Para fazer tal coisa. E aí eu acho que a percepção de valor fica enviesada, porque para mim o dinheiro nunca foi um fim, e sempre foi um meio. O que eu tinha como principal objetivo era agregar o máximo de valor possível no meu trabalho para o meu paciente, sabendo que à medida com que eu fizesse isso, involuntariamente, voluntariamente, uma hora isso iria retornar de uma forma monetária, mas não que seria uma busca por isso, seria uma consequência. Por isso, um meio e não um fim. Então, acho que você entender isso muda totalmente o jogo, porque se você entra no game achando que vai ser fácil, acontece aquilo que você falou. Primeiro tombo, você se frustra, porque você não adquire resiliência, não adquire robustez. Então, assim, é muito importante que você tenha em mente ali respeitar o processo, né? Eu respeitei, a gente é muito afobado, principalmente essa geração que é um pouco mais agitada, tem esses transtornos por conta da era da informação, enfim. É importante você saber entender qual é o seu momento, qual é a sua fase, para que você não se frustre e principalmente faça um plano de carreira. Né? Igual eu disse aqui, demorou 7 anos para eu abrir o meu primeiro CNPJ. Hoje eu tenho uma empresa de mais de 500 metros quadrados, mas assim, foi um processo, né? E se eu tivesse uma empresa do porte que eu tenho hoje, no início da carreira, possivelmente eu não ia conseguir controlar, porque eu não tinha expertise, o know-how, a experiência, não tinha vivido o processo para receber isso. Então, acho que essas fases é muito importante. Já fica uma das dicas para a galera, assim, não entendam que a profissão ela vai te remunerar à medida com que você se dedicar e oferecer o melhor para o seu paciente, para o tratamento. E, involuntariamente isso é um ciclo, isso retorna. Agora, quando você está pensando só naquilo que você vai receber, tipo, o cara vai começar a sessão, ele está pensando só no pagamento que ele vai ter ali no final e não naquilo que ele pode fazer de diferença no âmbito, eu acho que já começa as coisas se inverterem, entendeu? E aí você coloca o dinheiro atrás na frente, na verdade, coisas mais importantes, né? Pelos motivos pelos quais você escolheu talvez a fisioterapia. E aí fazendo essa conexão do que você disse ali, da grande maioria, eu tenho hoje dentro da minha empresa um plano de carreira para todos os colaboradores, então eu tenho fisioterapeutas que recebem por um salário CLT, um regime fixo, né? Eu tenho fisioterapeutas que têm um acordo que já são prestadores de serviço, que eles recebem ali uma porcentagem, enfim, baseado numa remuneração de metas da empresa, né? E eu conheço fisioterapeutas que trabalham, que são concursados, amigos e tudo mais. E existe uma grande diferença, principalmente no piso salarial e no quanto você ali pode chegar. A pessoa geralmente que vai para um perfil ali público, né? Ela todo o discurso ali, ela fala da estabilidade, né? Eu quero a estabilidade de ter ali, mas na verdade, assim, estabilidade no Brasil acaba não existindo, né? Porque até o passado até o passado eles mudam. Então, assim, eu vejo que não tem problema nenhum você estudar, se dedicar para isso. Porém, a grande questão que eu vejo que às vezes é um agravante não, mas que é determinante ali no público é que você tem um teto, você tem um limite.
você tenha de fato a estabilidade, mas você já entra sabendo que existe um limite, você não consegue uma escala em determinado período ali, diferentemente de um regime CLT, que às vezes você consegue ter um plano de carreira, e depois também num prestador de serviço que você tem mais possibilidade, você corre mais risco, mas tem mais possibilidade. De fato, assim, eu sou empreendedor e eu trabalho hoje dentro de um regime particular, só com atendimentos particulares. De fato, o regime particular, através do empreendedorismo, o sistema público, o sistema privado ali, ele te dá mais possibilidades de crescimento. Acaba sendo mais fácil de você, mais fácil não, acaba sendo, assim, havendo mais oportunidade de crescimento do que no regime CLT e no regime ali público. Então, é o regime que eu estou a adotar, que eu estou inserido hoje, e o que eu vejo ainda é uma possibilidade grande futura de escala e de crescimento, né? Porque, basicamente, ali, o teu retorno, como eu disse, ele é muito, ele é muito condizente com aquilo que você oferece para o cliente, né? E a gente trabalha com um ativo de muito valor. Saúde é um ativo de muito valor, é um ativo de valor incalculável. As pessoas pagam caro por isso, pagam muito, né? Principalmente quando está numa condição grave. Só que os fisioterapeutas às vezes não têm essa mentalidade. Cara, eu estou trabalhando com um ativo de muito valor. E aí, às vezes, se limitam a uma precificação muito errônea por uma própria crença de que o valor disso não vale o serviço, né? Quando, na verdade, assim, vão ter pessoas que vão pagar um valor altíssimo. Então, eu vejo que no sistema particular, no privado, através do empreendedorismo e tal, você tem mais opções de crescimento. Respeito às outras ali, mas eu acho que as outras te limitam um pouco, né? E aí você entra nessa estatística que você falou. Somente 2 aí, 3% da população hoje é considerada rica, e a população rica é quem ganha acima de 15 mil, aí, 20 mil por mês, é uma taxa muito pequena. Eu vejo que só através da iniciativa privada você consegue chegar nesses números, né? Fora isso, acaba sendo difícil. Mas eu, assim, me surpreendi com aquilo que a gente conseguiu construir da fisioterapia, porque a gente quebrou algumas barreiras, igual eu falei, e eu fui entendendo ao longo da jornada sobre esse ativo de valor que é a saúde. E o quanto as pessoas, assim, estão investindo mais, porque o perfil de consumo mudou, e elas estão dispostas a pagar o valor que for para ter uma vida melhor, né? Tem uma frase que eu falo pro pessoal, que é, assim, sobre essa questão de valorização e de saúde. Nós trabalhamos com um ativo que é a melhoria da vida das pessoas. De fato, qual recurso a gente vai usar e como a gente, depende da área, mas todo o fim a gente busca uma melhoria, a gente busca que o cliente ele saia melhor dali do que entrou. E aí o que eu falo, que quando você trabalha, oferece, vende melhoria de vida das pessoas, como seu ativo é isso, e você consegue vender isso, transparecer através da sua profissão, é impossível a sua vida não melhorar também. Então, à medida com que você trabalha com algo que ajuda as pessoas, é um ciclo, isso vai retornar para você e, de fato, você vai conseguir também ter uma evolução, né? Então, acho que é isso. Eu vejo que hoje tem um mercado muito abrangente, mas muito abrangente através da fisioterapia, principalmente através do modelo de clínica, consultório, porque, principalmente pós-pandemia, o perfil de consumo mudou e as pessoas elas estão muito mais conscientes de investir na sua saúde, né? Antigamente ainda tinha um pouco mais de restrição, mas eu vejo que hoje isso mudou um pouco, e o que é ótimo para a nossa profissão. Perfeito. Cara, vamos falar uma coisa aqui que essa eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo, que é o seguinte: quando a gente começa a empreender na fisioterapia, a gente começa em uma sala, sozinho, vendendo nosso horário, não é isso? Então, assim, a gente vai ganhar aquilo que é equivalente ao que a gente consegue atender no mês e no dia, consequentemente. E aí é aí que vem a parte que eu quero entender de uma pessoa que saiu numa sala de 3 metros quadrados a uma clínica agora de 500 metros. Que é o seguinte, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa profissão é fazer a escala.
a sem escala dúvida. de negócio. E aí, eu mesmo trabalho em consultório meu próprio, Uhum, e aí acontece que eu atendo a quantidade de pacientes que tiver no dia, e só é eu e eu. Tem uma aham, funcionária como secretária, mas sou eu e eu, não tenho outros colaboradores. Meus outros produtos são produtos mais voltados para a educação. uhum, Mas eu vejo que é uma dificuldade para muitos de você sair de um atendimento ali individual com o paciente e você montar de um consultório para uma clínica. E me conta aí, como é essa transição? Como foi esse teu desafio? Porque eu acredito que deve ter sido uma longa jornada aí, uma jornada muito boa de se escutar. E o seguinte, eu já escutei muitos colegas meus falarem o seguinte: Túlio, para que montar uma clínica para tu pagar mais imposto, para tu ficar mais estresse com o funcionário, e tu vai ter aquele fisioterapeuta que vai ficar contigo agora, depois vai roubar os pacientes da tua clínica, que ele uhum, muitas vezes não vai oferecer o tratamento que tu oferece, e que o paciente muitas vezes vai querer ser atendido por você, mas você vai passar para outro. Como é que vai fazer isso aí? Eu falo, cara, realmente eu ainda não sei como é essa transição. Tanto sim, que, para mim, o meu custo é baixo e eu tenho um retorno muito bom e acaba que isso me dá uma uhum, tranquilidade muito boa. Mas eu sei que eu preciso escalar. uhum, sem Eu preciso dúvida. escalar. Eu consigo falar isso com tranquilidade em qualquer outro produto, mas no consultório ainda não fecho essa conta. E eu quero ouvir de você como é que foi isso aí. Cara, excelente pergunta. Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu vou tirar a base, assim, como aconteceu comigo, né? Porque eu abri a empresa e era eu e meu sócio. Só os dois ali, 3 salas, a gente não tinha nem secretária. E eram 2 consultórios e uma sala para cinesioterapia ali e tal. E aí o que acontece? Como a proposta de valor do negócio era uma fisioterapia especializada, uma fisioterapia baseada em valor, resoluta, paciente ali no centro, primeiro contato e tal, a gente conseguiu se diferenciar das demais empresas até num período relativamente rápido. E aí a minha agenda fez assim, já lotou rápido, e aí 1 ano ali, 1 ano e pouco, eu já não tinha mais agenda, a agenda já rodava muito. E aí eu acho que isso que tinha comentado é muito Atendia doido, porque quantos pacientes por dia? eu já cheguei a atender 14, cara, 14 horas, sem horário de almoço. Então, assim, atendia das 7 da manhã até 9, 10 horas ali. Bem no começo ali era isso, a gente rodava ali cerca de 12 pacientes no dia, E vou um, te um interromper mais uma atendimento de vez. 1 hora ali, mais ou menos. Perdão, vou te interromper mais uma vez, porque é o seguinte, eu vejo que é o sonho de todo mundo ter uma agenda lotada. Mas eu vou confessar aqui para você, não sei se vale para você, pelo menos para mim vale. Aham, sim. Cara, tem dias que quando eu vejo que a agenda tá cheia, eu fico feliz, mas na hora eu falo, cara, vai ser muito Não, cansativo hoje. é, não, Como eu queria que exatamente. fosse menos. Hoje, se eu mostrar minha agenda para você, tem várias cores ali de compromissos, porque eu tenho uma agenda, além de um fisioterapeuta, um gestor, então eu coloco tudo na agenda, desde família ali, compromisso de família, até nas coisas de trabalho. Hoje a minha alegria é ver um horário livre na minha agenda, né? Então, assim, você muda o ciclo. Eu falei isso numa palestra na faculdade. Um dos indicadores de sucesso que eu tinha quando me formei é, cara, no dia que eu tiver a agenda cheia, assim, fila de espera e não conseguir atender mais gente, para mim isso vai ser, tipo, sucesso. É, tipo, eu tenho tanta gente querendo passar por mim, sem eu fazer propaganda, só no boca a boca, que no dia que eu chegar nisso, eu vou entender que eu cheguei num ponto de sucesso. Hoje eu tenho outra mentalidade, não existe, assim, agenda cheia, muito cheia, acaba sendo um sinônimo ali até de desvalorização. Porque se você conseguir valorizar o seu serviço, você não precisa de uma agenda cheia. Você precisa de uma liberdade ali de agenda para que você consiga fazer as coisas com calma, e também a gente é limitado, né? A gente cansa, somos seres humanos, enfim. Então eu passei por esse período. E aí, cara, o que aconteceu? A gente lotou a agenda fácil. E aí tinha fila de espera, o pessoal queria passar, tal, contratamos secretária, fomos escalando. E aí o que acontece? A gente conseguiu oferecer uma proposta de valor bacana para os clientes. E aí, assim, e era muito
E era muito bom, porque o meu sócio, igual você, a gente conseguia ter uma remuneração bacana, tirar um prolabore legal, por conta da quantidade que a gente atendia, pagar os custos, gerar um caixa para a empresa, um lucro. Tinha um custo-benefício muito bom, porque os custos eram controlados. Só que chegou um momento que o meu start foi isso, assim. Eu falei, cara, eu atendo 10, 12 por dia, você também e tal, e tem mais pessoas querendo passar. Imagina se a gente consegue profissionalizar isso, treinar pessoas, o quão impactante pode ser da gente chegar para até mais pessoas, a gente levar o nosso trabalho até mais pessoas. Então, para nós, o crescimento foi meio que inevitável. Tipo, cara, a gente precisa de mais gente, porque assim, a fisioterapia precisa chegar até mais gente. A fisioterapia especializada, aqui na cidade aqui eu fui pioneiro, não tinha, era fisioterapia mais em grupo, era algo mais assim que não tinha um serviço especializado igual o nosso. E aí, através dessa proposta de valor, foi inevitável. E aí, assim, toda empresa, cara, isso tem essa visão hoje, toda empresa que nasce, enfim, vai prosperando, ela tem que ser, de certa forma, uma escola. Você tem que ter essa mentalidade de formar pessoas. Porque senão você não consegue crescer e não consegue escalar. Principalmente a gente que presta serviço. Então, hoje, uma das áreas da empresa que a gente se dedica muito é formar pessoas, pegar profissionais recém-formados, formar aqui dentro, investir aqui dentro para que ele se torne um profissional de excelência formado por nós. Investir em curso, conhecimento, empreendedorismo, precificação, a gente tem esse braço da empresa hoje aqui. Por quê? O mais difícil para você escalar, cara, qual que é o seu grande desafio, se perguntar hoje, Wesley? Gestão de pessoas. É o meu maior desafio hoje. Achar pessoas que estão alinhadas com a companhia, alinhada com a cultura da companhia, alinhada com a visão da onde a gente quer chegar. Porque à medida com que a empresa vai crescendo, você vai colocando pessoas, todo mundo que entra novo se torna a cultura. E a cultura ela vai se dissipando. Era fácil ter uma cultura proativa quando era eu e meu sócio. A gente se conhecia, a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente tinha as nossas metas. À medida que você coloca 4, 5, 6 pessoas, vai ficando mais difícil, porque aí o pensamento, se ele não estiver alinhado, vão acontecendo ruídos de comunicação. Então, assim, eu vejo que, assim, não tem problema nenhum de você pensar em qual momento você está. Eu vejo assim, se você quiser ter menos dor de cabeça e ter uma qualidade de vida e ter ali um trabalho que você vai ser remunerado bacana tal, tem uma clínica pequena, um consultório, trabalhe sozinho, não tem problema nenhum, mas desde que você estipule quantas horas você vai trabalhar no seu dia para que você também não sacrifique ali a tua liberdade. Acho que isso é muito importante. Agora, se você quiser crescer, é inevitável você gerenciar time, aprender a gerenciar time. E eu dei, nossa, cara, eu ralei muito, assim, já dei muito morro em ponta de faca com essa questão de gestão de pessoas, inteligência emocional, porque hoje é muita gente. E aí, assim, competência técnica você treina. Agora, comportamento você não muda. Então, é muito difícil você gerenciar time. Eu faço essa analogia assim, ó, que eu quero dentro da empresa hoje, dentro da expertise, dentro da PhysioExpert, das empresas, eu quero o quê? Eu quero um time. E o que é um time? Qual que é a diferença de um time? A gente tem um grupo, uma equipe e um time. Um grupo é um grupo de pessoas trabalhando no mesmo lugar. Isso é um grupo, no mesmo ambiente. Uma equipe é um grupo de pessoas trabalhando no mesmo lugar com pelo menos um objetivo em comum. Isso é uma equipe. O que a gente busca é um time. O que é um time? Um time é um grupo de pessoas trabalhando no mesmo ambiente, com um ou mais objetivos em comum, mas com a mesma responsabilidade. Isso é um time. O time joga junto. E aí, se o time tá perdendo, todo mundo tá perdendo. Se o time tá ganhando, todo mundo tá ganhando. O time ele não reclama de ter que ir para ajudar na defesa e voltar para o ataque e organizar. Então, o mais difícil hoje, na minha rotina, no crescimento que a gente teve, foi o gerenciamento de pessoas. Então, para você crescer, você tem que entender de pessoas. Não tem como. Então, precisa ter sabe, já essa visão. Eu vou abrir e vou ter mais gente para mais pessoas, colocar mais pessoas para trabalhar. Você precisa entender sobre perfis, sobre pessoas, porque senão você não consegue escalar. É inevitável. Eu vou pegar esse gancho que você falou, porque aí eu já vou emendar uma pergunta aqui de bate-pronto. Diante disso,
você percebe que isso você não aprendeu na faculdade, de jeito nenhum. Isso Não. é uma coisa que a gente nunca vê na faculdade e vê em lugar nenhum. Qual seriam aquilo que a gente chama hoje de soft skills? Aquilo Uhum. que a gente vai ter além da nossa capacidade técnica que a gente aprende ali na universidade, mas qual seria ali os principais ali de soft skills de que uma pessoa se torne um bom profissional, aliás, um bom empresário, Uhum. uma pessoa que esteja assim apta a viver ali do seu próprio negócio, de ser aquela de fato uma empresa eficiente. O que é que precisa? Cara, eu vou destacar três aqui que são as principais que eu vejo que fazem muita diferença, fizeram muita diferença para mim. Primeiro, comunicação, mas comunicação assertiva. A gente acaba não tendo, não se aprende, não aprende a se comunicar. A realidade é essa, a gente aprende a fazer um atendimento, a ser técnico, a aplicar ali um conceito, um método, mas comunicar efetivamente, assertivamente, gerando uma conexão com o seu paciente, a gente não é ensinado isso. E isso existem técnicas para isso, né? E isso eu vejo que, assim, por que é importante, Wesley, você saber se comunicar? Para tudo na vida, cara, mas para o seu, dentro da sua clínica ou do seu consultório, se você se comunica melhor, você vende melhor, você tem resultados melhores, você consegue alcançar os objetivos mais rápido. Por quê? Às vezes, Túlio, eu sou, cara, a comunicação muda o desfecho do tratamento. Muda o desfecho do tratamento. A forma como você se comunica com o seu paciente pode, às vezes, gerar respostas ali que vão ser condizentes e influenciar muito mais do que o recurso que você vai aplicar. Então, saber se comunicar assertivamente, se entender disso, cara, te faz evoluir muito na carreira. O segundo é a inteligência emocional. A inteligência emocional, assim, está muito mais em alta hoje, mas basicamente eu resumo inteligência emocional em que a capacidade de você lidar com conflitos e basicamente entender como você funciona e controlar as suas emoções. Para mim, inteligência emocional é isso. E a gente está exposto diariamente a várias sensações, a várias informações. Imagina, a gente trata pacientes com dor crônica, contexto de vida difícil. Se você não entender isso, não soubesse blindar, acho que todo mundo ali, fisioterapeuta, já passou por isso. Às vezes aquele paciente que não evolui, você toma aquilo para você, perde noite de sono e começa a influenciar demais e começa, cara, o que eu estou fazendo de errado? Eu quero que ele melhore. É porque você acha que você tem total controle sobre isso, quando na verdade não tem. Pessoas que vão melhorar, tem pessoas que não, e tem vários fatores influenciando, não é uma coisa só. Então, ter inteligência emocional para saber separar as coisas, saber lidar com as coisas, saber gerenciar conflitos, principalmente não só na tua clínica, mas de equipe, com a tua secretária, com os seus pacientes, de suma importância. E, cara, de verdade, vai parecer simples isso, vai parecer até, assim, bobeira, mas acredite, assim, a capacidade de escuta. A gente é doutrinado a não escutar o outro, isso é muito doido. Então, acho que se os fisioterapeutas falassem um pouco menos, escutassem mais o que seus pacientes, os seus clientes dizem, você ia avançar muito mais. Então, comunicação assertiva, inteligência emocional, e capacidade de escuta ativa, soft skills que você acaba não conseguindo ali adquirir, você tem que treinar isso, tem que entender, junto a uma competência técnica muito forte, um fisioterapeuta resoluto ali, cara, ninguém segura. Olha essa história, eu atendi uma paciente com dor crônica de síndrome da dor complexa regional. Sim, complicadíssimo de tratar, por contexto de vida difícil, assim, hipersensibilizada e dor há mais de 8 anos, enfim. E aí eu tenho o costume hoje de tirar um tempo maior para esses pacientes para avaliar, né? E a avaliação perpetuou ali já quase 1 hora, a gente conversando, colhendo história, entendendo um pouco mais. E quando a gente foi para o exame físico, né, já tinha passado uns 40 ali, 50 minutos só de conversa, de escuta e tal. Ela falou assim, escuta, Wesley, deixa eu fazer uma pergunta. Você também é psicólogo?
Aí eu peguei, Assim, dei risada assim e falei, não, só fisioterapeuta mesmo. Por quê? Eu assim, nossa, porque eu já rodei de profissional e de médico e de um monte de lugar. Olha, nenhum parou para me escutar igual você fez aqui. Eu achei que você era psicólogo também, eu achei muito diferente. Então, você vê como às vezes são simples coisas, pequenas coisas ali que vão ter uma influência muito grande ou maior no desfecho do teu trabalho do que propriamente aquilo que a gente só é pensado, né, doutrinado a pensar que é aquilo que a gente faz, a técnica que a gente usa, o recurso que vai trazer resultado. Então, acho que é muito importante. Tem um estudo que fala isso, que a cada X minutos o terapeuta interrompe X vezes assim o paciente. Mas é eu digo que a grotesco, cada assim. 15 segundos. É isso mesmo. Cada 15 segundos tem uma interrupção. Então imagina aí, um minuto é 4 interrupções. Assim, é muita coisa. Então acho que essas 3 características aí os terapeutas comecem a investir isso desde já, que vocês vão voar muito mais rápido aí na carreira, tá? E assim, a gente tem a população, na verdade, tem uma carência muito grande com o atendimento. As Sim, pessoas sim, recebem atendimento muito ruim, principalmente pelas corretoras de saúde. Então, assim, exato. fica até muito mais fácil a gente quando oferece o nosso ouvido para essas pessoas. Ó, tô aqui, pode falar. E é muito bom essa questão de você saber conversar, fazer perguntas abertas. Pô, me fala aí como é que você tá. Ah, Perfeito. e deixar a pessoa falar, mas o que é que você acha que você tem? Qual a sua perspectiva sobre isso? Exato, cara. Essas perguntas abertas facilitam bastante. E me conta uma coisa: essas soft skills, beleza, a gente vê que não aprende, vai aprender no dia a dia, na vida ali. Agora, dentro daquilo que a gente pode aprender de forma técnica agora, do lado da fisioterapia, o que é que você acha que pode fazer diferencial ali no fisioterapeuta que quer viver ali de forma autônoma, ou não, ou assim você não vê grandes coisas técnicas. Que eu digo Uhum. assim, mestrado, pós-graduação, cursos específicos, para que você vê assim, para o fisioterapeuta poder se diferenciar no mercado. Boa. Ó, independente da área de atuação do físio, assim, acho que desde a hospitalar até um cara dali só com exceção de UTI, às vezes que aí é um pouco bem diferente ali. Mas no contexto geral de físio musculoesquelética, ortopédica, né, traumatológica, neurológica, enfim, eu acho que 3 habilidades assim são básicas e necessárias para qualquer fisioterapeuta se desenvolver. Eu acho que essas 3 elas se complementam muito e não que você se torne um expert, mas você consegue performar acima da média se você consegue ter essa junção, que foi o que eu fiz, né? Assim, algumas até involuntariamente. A primeira é aquilo que eu falei, terapia manual. Então, você ter pelo menos uma formação em terapia manual, porque isso te livra de, sim, cara, vários casos ali que às vezes a pessoa tá assim, com a mão você consegue resolver. Então, isso é uma ferramenta que não tem. A profissão nasceu disso, né? Nasceu do contato. Então, não vejo o fisioterapeuta que não tem contato ali com o paciente. Então, acho que a terapia manual é um investimento relativamente baixo perto do retorno que você pode ter. Né? Então, você consegue resolver muita coisa pela essência da fisioterapia através da terapia manual. E até hoje as evidências suportam ali que a terapia manual tem uma evidência legal para desfecho, dor, incapacidade. Enfim, então acho que todo fisioterapeuta tem que ter pelo menos uma formação boa. A segunda, que é muito importante, independente do contexto que ele está, cara, estuda educação em dor. Porque, assim, não tem como você tratar a dor ou entender o paciente que nos procura que tem dor sem saber o contexto de contexto geral de como funciona isso no cérebro dele e como você pode educá-lo para que você tenha resultados melhores no tratamento. Estou falando nem para pegar a neurofisiologia, nem patologia da dor, não, educação mesmo em dor. Como, assim, através dessa comunicação, você conseguir instruir ou mostrar para esse paciente o que ele sente, explicar isso. Então, educação em dor não dá para fugir. Né? E hoje o modelo que a gente tem que seguir é biopsicossocial, não tem como. Porque a gente sabe que todos esses fatores estão influenciando, igual a gente falou, meu, o ambiente que ele está,
o contexto de vida, atividade ocupacional, não é só o biológico ali. Então, a educação em dor precisa, cara, precisa. Acho que todo profissional da saúde precisa, desde enfermeiro, precisa, porque acho que é o básico, assim, devia ser mais firme ali na graduação. E a terceira, que isso me fez, assim, voar muito no quesito físico, cara, que eu tive a oportunidade no começo da carreira de trabalhar em lugares que tinham academia e estúdios de treinamento e tal. Então eu aprendi muito com o educador físico sobre base e prescrição de exercício. Sabe, prescrever um exercício, adotar um sistema de progressão, de regressão, saber sobre biomecânica, entender contexto de evolução, o como você pode evoluir, estratégia de tempo contingência, fadiga. O fisioterapeuta é muito bom em prescrever, ele sabe prescrever, mas ele não entende sobre evolução. E a galera da Educa tem um know-how muito melhor que a gente para fazer isso. Calcular uma RM, saber da evolução de força, resposta à carga, capacidade de demanda. Isso eu fui aprendendo com a galera da Educa. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais de prescrição de exercício, somado isso às terapias, prescrevendo mais assertivamente ali, cara, a reabilitação fica show de bola porque você casa ali um recurso que a ciência até hoje, o que ela mais ali traz de evidência é o que? O que funciona muitas vezes igual ou maior do que as outras técnicas? Movimento e exercício. É o que ainda está em alta. Então, se você souber um pouquinho de terapia manual, educação em dor e souber fazer uma conduta de prescrição mais assertiva, acho que isso aí, casando com a soft skills, você vira um fisioterapeuta diferente no mercado aí. Posso adicionar mais uma, se me Com permite? certeza, com certeza. Que as pessoas saibam interpretar e saber pesquisar, consequentemente, artigos científicos de boa qualidade. Boa, boa, boa. É o Porque, principal, né? Ciência. porque a gente já quer falar que como se a pessoa soubesse interpretar, mas de fato é necessário às vezes falar para uma pessoa, principalmente que está de recém-formado, sobre essa questão de tipo saber implementar a PBE na sua prática clínica. Exato, exato. Eu falo sempre isso, que se eu soubesse o que era PBE na época da faculdade, deixaria de ter feito, sei lá, 70% dos cursos que eu já fiz. Exato, exato. Seria Sim, muito mais assertivo com meus sem pacientes. dúvida, sem Teria dúvida. muito mais... no início, eu teria muito mais confiança no tratamento, que isso faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. Você tocou num fazendo, ponto aí, confiança assim, matou a pau. Ainda vou mais além, acho que assim, pegando um gancho, um fisioterapeuta, dono de clínica, consultório, empreendedor. Wesley, qual que é o diferencial competitivo que você pode ter em relação aos demais? Qual que é um grande diferencial? É isso que você falou, é se manter atualizado. Para mim, assim, o grande diferencial competitivo é se manter atualizado, é entender de ciência, entender de evidência, não se apegar muito à técnica, a recurso, tal, entender que as coisas mudam, porque o grande diferencial, se você está em constante atualização, você não precisa temer, cara, porque tudo que vem você se atualiza e consegue ali de fato ali continuar acompanhando. Agora, se você se fecha muito, aí você é engolido, o mercado já vai te selecionando. A gente vê o mercado passando por fases, né? Aí sai uma coisa nova e todo mundo vai lá fazer. Aí abaixa. Aí todo mundo começa a fazer outra coisa. Porque aí a ciência ela é igual para todos, né? Ela tem uma equidade muito grande, um equilíbrio. Então ela vem e vai limpando ali aquilo que funciona e não funciona. Ela é seletista e se você está acompanhando isso, cara, você está na frente, na frente. Eu fiz um curso de PBE com Léo Costa em 2016. Nossa. Assim, pouquíssimo falava sobre PBE, e ele já começou com toda uma banca de mestrado, conheci ele, e ele começou a fazer esses cursos presenciais, hoje nem tem mais, hoje o Léo aí, quem quiser pesquisar o Léo aí, vai ver que hoje, sobre fisioterapeuta, ele é uma das maiores autoridades no tema nosso aqui no Brasil, o cara
sabe muito. E é isso, eu vejo os posts que você faz, tudo. Parabéns, é muito genuíno, é muito bonito isso, cara. Pegar e difundir ciência para a nossa profissão é necessário, mas de fato, assim, você matou a pau, porque aqui falta letramento científico, né? Tendo em vista que a gente não é formado a pensar fora da caixa e principalmente ali tem a grande dificuldade da língua, né? Isso. Buscar ali também tem essa questão do abismo da língua inglesa ali em relação a português, então muitos não buscam por conta dessas dificuldades, né? Dessa distância. Mas o tradutor ajuda bastante hoje, né? Ajuda. Não, e hoje tem inteligência artificial que faz isso para você, consegue. Então, assim, como a Exato. gente disse, está muito mais fácil, né? Ó, Wesley, vê só. Para a gente já chegar aqui no para finalizar, eu queria fazer uma pergunta de uma coisa que eu gosto muito, que é rotina. Tá certo? Essa eu quero que você fale do fundo do seu coração. Eu sempre fui um cara que fui louco para conhecer a rotina de grandes personalidades. Uhum, Eu queria conhecer a fundo cada personagem. Desde um cara, um atleta super famoso, uhum, que é gigante, desde grandes personalidades, sei lá, como Einstein, uhum. Mozart, Leonardo da Vinci, enfim, de todos os sentidos. Tanto que eu tenho um cara que eu sou muito fã dele, que é Alexandre o Grande. Nossa, eu já li duas Nossa, biografias dele e eu também, eu gosto muito. eu sou Estoicismo. eu sou aficionado, cara. E eu sou um cara que eu estou gostando muito de filosofia. Já há um tempo venho acompanhando. Faço até uns cursos malucos assim de filosofia e eu adoro Legal. sobre. Ele ensina bastante sobre a gente. E aí, o que é que eu queria saber de você? Queria que você montasse uma rotina de um empresário que você diria assim, cara, esse cara é um cara de sucesso. Esse é um fisioterapeuta de sucesso. Como seria? Como seriam as qualidades dele? Como seria ali o dia a dia dele? Quais seriam as virtudes que ele teriam ali? Me fala um pouco aí, como seria esse... Imagina, além do mais, você falando para o seu Wesley, quando estava ali entrando no mercado de trabalho, de falar, ó, faz por aqui, que aqui vai ser o caminho certo, que daqui a pouco você vai colher os frutos, e que fazendo esse planejamento, você vai sair ali de uma sala de 3 metros quadrados para uma clínica de 500 metros quadrados. Falei. Pô, pergunta boa, hein? Difícil também. Ó, eu tenho uma analogia que eu sigo para minha vida, que eu digo que você tem que ter pelo menos três bons hábitos. Você tem que focar em pelo menos três bons hábitos. E esses hábitos, eles acabam sendo angulares. O que é um hábito angular? A partir desse hábito, ele te traz outros bons hábitos, né? Então, assim, acho que você tem que ter um hábito, principalmente para cuidar da sua saúde, porque sem isso você não consegue nada. Então, eu paguei um preço durante um período ali da minha trajetória ali e paguei um preço alto por conta de saúde, por excesso de trabalho e tal, que eu não me orgulho, mas vejo que foi necessário e aprendi muito com esse período, né? Onde eu perdi um pouco ali de saúde física, mental também, um desgaste muito grande e não recomendo. Então, tenha um hábito para você cuidar da sua saúde. Exercício físico, meditação, alguma coisa que seja um momento seu para você com você mesmo, para que você mantenha a tua saúde aí. Eu acho que fica até contraditório, né? Fica até estranho um profissional da área da saúde não cuidar da sua saúde, né? Fica uma coisa Faz sentido. não faz sentido, um contraponto. Então, acho que isso aí é o principal. Então, hábitos angulares, um para cuidar da sua saúde, o outro para cuidar do intelecto. Então, procure um hábito para cuidar do intelecto. Ouça podcasts diariamente, leia. A leitura é um hábito angular. Se você lê mais, você acaba escrevendo mais, a sua capacidade de escuta melhora, uma coisa vai trazendo a outra, seu olhar vai ficando treinado, a sua percepção de muda, porque afinal, aquela frase ali acho que é muito real: o homem é do tamanho do seu conhecimento. Então, à medida que você tem uma abrangência maior, você consegue expandir seus horizontes. Então, a leitura, para mim, sou um cara que gosto muito de ler. Então, leio livros direto aqui, ó.
Na minha sala aqui tem o Kindle aqui, fica direto também para levo para tudo quanto é lugar. Então a leitura para mim me traz assim muitas coisas, né? E um outro hábito é um hábito que eu diria é um hábito para a parte financeira. Tem um bom hábito para cuidar do seu dinheiro, para que você consiga construir algo relevante ali na vida e consiga também aproveitar a vida. Então, pegando um gancho da parte financeira, acho que todo mundo devia ter um pouco mais de mentalidade, assim, abrangência de saber que o dinheiro é um meio e não um fim. Então, desde já, cuide bem do seu dinheiro, invista, poupe, para que você tenha uma qualidade bacana com a sua família, porque isso faz total diferença. Porque o dinheiro pode não ser a coisa mais importante da vida, mas ele afeta diretamente tudo que é. Ele afeta a tua saúde, ele afeta o teu conhecimento, ele afeta a tua rotina, ele afeta o seu trabalho, ele afeta a sua alimentação, ele afeta o seu sono, ele afeta exatamente tudo que é importante para você, mesmo ele não sendo o mais importante. Então, desde já, tenha um hábito para cuidar bem do seu dinheiro. Guardar, poupar, investir, fazer uma reserva de emergência, cuidar. Na pandemia, a gente conseguiu construir aquilo que a gente tinha, porque eu tinha uma base sólida, eu tinha um caixa guardado da empresa, e na hora que veio a pandemia, eu consegui me manter ali nos primeiros meses ali. Se eu não tivesse essa organização, eu não teria sobrevivido. Então, é muito importante você, desde já pensar no longo prazo. Acho que uma empresa ela tem que nascer não para você pensar quais são os meus objetivos daqui nos próximos meses. Isso é muito importante, mas eu acho que a empresa ela tem que se perpetuar no longo prazo. Quantas pessoas você quer ajudar em 5, 10 anos? Você tem que pensar futuramente. Então, acho que isso é muito importante. Então, hábitos que eu adoto hoje: um para cuidar da saúde, pelo menos, um para cuidar do intelecto e um para cuidar da sua saúde financeira, porque esses três ali é um combo. A minha rotina hoje, respondendo, é uma rotina bem agitada, uma rotina de empreendedor, então assim, acordo cedo, geralmente eu tento fazer atividade pela manhã, quando não dá, eu tomo um café ali com a família, chego bem cedo na clínica, atendo, na hora do almoço eu tenho reuniões quase todos os dias, mas dentro da minha rotina, pelo menos ali 3 a 4 vezes eu, na semana, às vezes 5, eu me exercito, eu sempre leio à noite, de manhã eu faço um devocional ali, leio a palavra, tem algumas coisas ali que eu gosto e me desconecto. Uma das coisas também que eu tenho adotado, que é muito importante, não somente agora, mas na fase que eu estou na vida, é o domingo ser o meu dia de descanso. Então, domingo eu não mexo com nada do trabalho, nada. Então, sábado eu posso até pegar ali para ver uma coisa. Agora, domingo é dedicado ao meu descanso. Eu não vou pegar em nada da minha profissão, nada do meu trabalho, nada para ler, nada voltado para isso, porque é o meu dia da faxina mental. Então, acho que isso também é muito importante você saber, senão você vai ficando muito bitolado. E acho que é isso, cara. Cuidar da saúde é extremamente importante. Se manter atualizado, a gente falou isso, então cuide do seu intelecto, busque também, não somente na sua área, mas busque conhecimento em outras coisas. E tenha em mente que a gente está aqui de passagem, então construa algo para que outras pessoas que vierem da tua família também você deixe ali um legado para elas. Né? Isso acho que é importantíssimo a gente saber que tem pessoas vindo e a gente precisa deixar algo preparado ali para elas. Perfeito, ótimo. Eu concordo demais com essa rotina aí. E eu acho que eu não acrescentaria nada aí. Ó. Eu, de fato, vivo mesmo. E eu acredito que essa aqui é uma rotina de virtude, é uma rotina virtuosa. Wesley, se Sim. fosse para indicar um livro para alguma pessoa ler, qual seria esse? De qualquer tema. Qualquer tema. Putz, aí você me pegou, porque eu leio coisas muito Qualquer tema. loucas assim, Você cara. fala assim, cara, esse livro ele me marcou de alguma forma. Nossa, tem vários, cara, tem vários. Ó, tem dois, mas tem um que me pegou muito, porque assim, esse é de um historiador que chama Naval Harari, ele é da Universidade de Jerusalém, e ele tem um livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro, ele basicamente não é de história. Ele vai fazendo analogias sobre eventos históricos e correlacionando isso com o comportamento humano, como a sociedade foi se moldando e como de fato a gente faz aquilo que a gente faz correlacionando com a evolução da espécie.
E esse livro, para mim, ele foi muito esclarecedor em várias coisas, porque, assim, é uma leitura que os exemplos ele traz de uma forma, assim, não fica pesado, você vai conseguindo assimilar as invenções, e para mim, cara, me deu uma visão, assim, de mundo abrangente, assim, que eu terminei ele, li o da sequência, que é o Homo Deus. Então é um livro assim, para quem quer entender sobre as coisas, quer entender como é que o mundo funciona e por que que a gente está aqui agora dessa maneira conversando sobre isso, esse livro ele traz algumas respostas sobre isso, desde os primórdios, desde algumas descobertas ali que fez a gente evoluir muito como espécie, ser humano, para pensamentos. Ele traz sobre analogias de, por exemplo, por que a gente inventou o dinheiro? Qual que é o fim de inventar o dinheiro? Tem um objetivo tal? Então ele traz isso. Então foi um livro assim, para mim foi um livro muito libertador, assim, foi bem legal. Acho que vale a pena para você sair um pouco da parte técnica, entender um pouco mais de visão mesmo de mundo. Perfeito, ótimo. Espero que as pessoas também. Eu já li, eu até comprei e ele veio naquele modelo de bolso, né? Aquele. Aham, pocketzinho. Putz, eu não queria que fosse assim, mas enfim. Eu li, adorei o livro Você também. gostou? Gostei, gostei, gostei. É um livro E bem diferente, assim. eu já vou depois falar com você no privado, porque é uma coisa que eu tenho também aqui dentro do projeto, que é o seguinte: convidado vai ganhar um presente que eu vou escolher para dar para ele. Depois Pô, eu vou pegar seu endereço, vou mandar um livro aí que para mim aí é surpresa. Mas esse livro para mim foi o que explodiu minha cabeça, revolucionou minha sério. vida e eu quero que você também leia. Tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Legal, E agora, Wellington, quero legal. que você Fico faça suas feliz. considerações finais para se Pô, despedir. Para tudo. quem quer te conhecer também, fala aí um pouco aí, cara. Pô, papo bom, né? Conversa boa, vai embora, a gente nem vê o tempo passar. Pô, ficaria aqui horas. Espero que o pessoal que está assistindo, que vai ouvir isso, tenha gostado, né? Tenha aprendido alguma coisa. E se a gente de fato conseguiu plantar uma sementinha ali e fazer as pessoas enxergarem mais longe, ou buscarem coisas diferentes, ou ter uma perspectiva diferente da fisioterapia, acho que a missão é essa, né? Para quem quiser me encontrar, o meu arroba é Wesley Souza FT. Hoje o Instagram é uma das minhas principais redes de contato. Posto um pouco sobre a minha rotina, sobre coisas voltadas a empreendedorismo, sobre empresa, família também, tudo junto e misturado lá. E eu acho que eu tenho uma frase que eu levo para minha vida. Eu gostaria de finalizar com ela, que eu acho que traz muito assim do que é o Wesley hoje, né? Do que eu busquei, do que eu conquistei e tal. E eu acho que se aplica muito no contexto atual de juventude, porque eu vejo que a juventude hoje, o pessoal, formação e tal, eles estão com muito receio de errar, né? Vem com muito receio de se arriscar, de se expor, tá tendo não sei, uma resistência muito grande a buscar coisas, né? Sair da zona de conforto. Uma frase que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo devia adotar, é: comece antes de estar pronto. Eu acho que isso é um divisor de águas na minha vida, porque você nunca vai se sentir 100% pronto. Se você entender isso, você tira esse peso de tudo ter que ser perfeito. E aí você vivencia mais o processo. Como eu disse, eu não imaginava ter a empresa que eu tenho hoje, né? Mas à medida com que eu fui evoluindo, que eu comecei os feedbacks, as coisas acontecendo, eu fui galgando, fui entendendo e de fato fui melhorando como pessoa. Então imagina se eu não tivesse começado por conta de esperar estar pronto para ter, não, isso é uma utopia. Então, cara, quer fazer algo novo? Começa e assim, tem em mente que você não vai ser bom no início, assim como tudo na vida. Depois, certas coisas levam um tempo. Então, comece a estar pronto. Quer ser um bom fisioterapeuta? Comece agora, desde já, estude, não pare. Quer ser um bom empresário? Comece desde agora, estudar sobre empresa, e tal. Quer ter um futuro longe, sim, um futuro próspero com a tua família? Comece desde já poupando. É isso, assim, começa a gente estar pronto, você não vai conseguir coisa no curto prazo, tem que ser no longo prazo. Então se a gente tem essa mentalidade, acho que o processo, você interpreta ele de uma forma diferente.
Pô, beleza. Beleza, então acho que com isso a gente já consegue fechar aí nosso primeiro podcast aqui do Fisioterapia de Negócios. Wesley, de verdade, te agradeço demais de coração pela sua presença aqui. E eu espero também que quem assistiu e tenha curtido, que tenha agregado, tenha acrescentado, tenha somado aí na vida de vocês. Eu curti demais. Wesley, foi um prazer estar com você. E é isso. Vamos encerrando por aqui, beleza? Obrigado, Tulhão. Precisando tomar as ordens. Foi um prazer e foi uma noite bem prazerosa. Conta com a gente aí porque precisar. Perfeito. Obrigado, meu velho. Um abraço. Valeu, abraço.